Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Bom, na aula de hoje, iremos dar continuidade ao assunto de vetores. E nessa aula, nós iremos ver alguns exemplos de tudo que aprendemos até agora sobre vetores. E iremos também ver alguns casos que vocês precisam saber. Então, vamos iniciar a partir de um exemplo de soma de vetores. Bom, como vocês podem observar, aqui eu tenho dois vetores, O vetor A e o vetor B. E o que vamos fazer com esses vetores é somá-los, Na soma dos vetores, a gente vai pegar o vetor A e somar com o vetor B. E o que o exemplo nos pede? O exemplo nos pede para somarmos os vetores A e B nessa ordem e fazer o mesmo com o vetor B e A. Ou seja, o exemplo quer saber se a gente tem dois vetores, o vetor A e o vetor B. E a gente somar o vetor A com o vetor B dá o mesmo resultado que a gente somar o vetor B com o vetor A. Bom, lembrando, que quando a gente vai fazer essa soma com números, é bem mais fácil, porque se a gente tem o número 3 com 4, vai dar 7. E se a gente pega o 4 e soma com 3, também vai dar 7, porque a ordem dos números não vai alterar o produto, o resultado. Mas será que com vetores é dessa forma? Porque a gente sabe que as operações com vetores, elas são bem diferentes do que operações com números. E é isso que a gente vai ver agora, se essa ordem, essa ordem de soma dos vetores, ela vai ou não alterar o resultado. Bom, vou pegar aqui o vetor A, mover ele para cá, e agora eu vou somá-lo com o vetor B. Lembrando que é a origem de um vetor com a extremidade do outro vetor. Então, vou colocar o vetor B aqui. Somei o vetor A com o vetor B, e agora meu vetor resultante vai ser esse aqui, ó. Ok? Vou colocar aqui um S de vetor soma, tá? É melhor. Bom, lembrando que essa soma aqui, ela é através da regra do polígono, Que a gente já viu nas aulas anteriores, como a gente somou os vetores, Eu peguei o vetor A, juntei com o vetor B, sempre unindo a origem de um vetor com a extremidade de outro e tracei essa reta perpendicular, formando o polígono. E esse vetor aqui que eu tenho é o meu vetor soma, O resultado que eu obtive da soma do vetor A com o vetor B. Agora, vamos, então, somar o vetor B com o vetor A, tá? Para ver se essa ordem, ela vai alterar ou não o resultado. Pronto, eu tenho aqui novamente o vetor A e o vetor B, E agora a gente vai somá-los, só que em outra ordem, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui o vetor B e somar eles unindo a origem pela extremidade, Da mesma forma que eu fiz com o vetor anterior, pela regra do polígono. Pronto, e essa reta esse vetor, aliás, que eu acabei de traçar, é o nosso vetor soma, É a soma do vetor B com o vetor A. Bom, o que vocês devem perceber nessas duas somas que eu acabei de fazer? Vocês devem perceber que o resultado, em si, ele deu diferente, porque aqui a gente tem o vetor B e aqui a gente tem o vetor A. E aqui a gente tem o vetor B e aqui a gente tem o vetor A. Eles trocaram, as posições dos vetores, mas o que permaneceu o mesmo? E principalmente o que importa foi esse vetor S.
Se vocês prestarem atenção, tirarem esse vetor daí e colarem esse vetor aqui, ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. E é isso que importa para a gente. Então, né, a gente pode concluir que a ordem dos vetores não vai alterar no vetor soma, não vai alterar no resultado, ok, gente? Bom, e como que a gente vai escrever, né, esse vetor soma? Eu vou deixar só um para ficar menos bagunçado. Eu vou escrever dessa forma. Vetor soma é igual vetor A mais o vetor B. Ou pode ser diferente, né? O vetor soma, ele pode ser igual ao vetor B, né? Mais o vetor A, tá? Essa ordem aí, ela não vai alterar no resultado, que era o que o exemplo estava nos perguntando. Bom, então agora vamos para o nosso outro exemplo, né? Bom, gente, e nesse exemplo, nós iremos calcular a soma desses vetores, né? Aqui nós temos o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D, né? Como são 4 vetores, né? A gente vai calcular utilizando novamente a regra do polígono, porque na regra do paralelogramo, a gente só pode somar 2 vetores por vez, tá? Bom, então vamos lá. Bom, eu vou pegar aqui o vetor A, vou mover ele mais para cá. E agora, eu vou somar com o vetor B, né? Que é o meu próximo vetor, sempre fazendo o quê? Unindo a origem de um vetor com a extremidade de outro, né? Então, vou colocar o vetor B aqui, ok? Agora, vou mover um pouco mais para cima. E agora, eu vou somar com o vetor C. Pronto, agora, né, eu estou seguindo sempre essa ordem de unir a extremidade com a origem. E agora, vamos para o nosso último vetor, que é o vetor D. Pronto, gente. Agora, nós já temos aqui, né, fizemos toda essa somatória, toda essa ordem de vetores, né? E agora falta o quê? A gente traçar a nossa reta, né? O nosso vetor perpendicular, que ele vai ficar dessa forma. Bom, pronto. Agora, né, que eu já fechei aqui, né, esses vetores, eu tenho aqui o meu vetor soma, tá? Vocês podem utilizar um R, vocês podem utilizar um S, tá? Vou utilizar o S de vetor soma, tá? Bom, e agora, lembrando que essa soma de vetores, vocês podem realizar ela de diferentes formas, tá? Elas podem, esses vetores, o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D, eles podem ficar de diferentes formas, não é necessariamente obrigado a ser dessa forma, só que o que importa? O que tem que dar na mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho? O vetor S, tá? Ele não pode mudar, ele sempre tem que dar o resultado dessa forma, tá? Bom, e a gente vai escrever de que forma, né? Temos aqui que o vetor S é igual à soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C mais o vetor D, ok? Pronto. Esse foi o nosso outro exemplo, né, de soma de vetores, que a gente não tinha feito ainda um exemplo com vários vetores, né? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Bom, gente, temos aqui os vetores A e B. E para realizarmos essa subtração, né, que aqui nesse exemplo é um exemplo de subtração de vetores, como já vimos em alguns exemplos das aulas anteriores, né, nós vamos somar o vetor A com o oposto do vetor B. Não é isso que a gente sempre faz quando temos uma subtração? Então, se eu tenho aqui o vetor B, eu vou agora escrever o vetor menos B, né? Porque é o oposto de B é o vetor menos B.
Pronto, gente. Agora eu já escrevi aqui o meu vetor menos b, né? Lembrando que ele vai ter a mesma direção e o mesmo tamanho, só vai alterar o sentido dele, né? Porque ele estava da esquerda para a direita, agora ele vai ficar da direita para a esquerda, tá? Alterou isso, por quê? Porque alterou o sinal, ok? Agora, a gente vai somar o vetor A, vou mover ele para cá, com o vetor menos B, ok? Pronto. Ficou aqui pegando um pouquinho da setinha do A, mas não tem problema não, dá para vocês entenderem. Eu juntei nesses dois vetores, unindo um pela origem e outro pela extremidade. E agora, eu vou traçar nosso vetor resultado, né? Pronto, gente. Eu chamei ele de vetor R, tá? Então, nós temos que o vetor R, ele é igual à soma do vetor A menos o vetor B, ok? Então, esse aqui é o nosso resultado. Vamos, então, para o nosso próximo exemplo, né? Para finalizarmos essa nossa aula. Bom, nesse exemplo, nós vamos aprender a calcular o módulo do vetor, ou seja, o tamanho do vetor, né? Porque até agora nós só aprendemos a somar, subtrair, multiplicar vetores, mas sem utilizar valores nos tamanhos dos vetores, né? Porque é claro que esses vetores, eles têm tamanhos. E aqui, né, nesse exemplo, a gente atribuiu valores para o tamanho desses vetores, ok? Bom, e aqui, né, nós temos os vetores A e B. O vetor A, ele vale 4 e o vetor B vale 3, né, seu tamanho. E o que que a gente vai fazer primeiro? A soma de A com o vetor B, ok? Vamos lá, então. Vou pegar logo aqui o vetor A e vou juntar com o vetor B, tá? Fazendo o quê? Unindo a origem pela extremidade, sempre. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou supor que alguém saiu bem aqui do ponto A e foi até o ponto B, tá? Até porque aqui é uma soma, né? Se alguém... vamos supor que é um deslocamento. Se alguém estava bem aqui no ponto A, ela andou 4 metros para a direita, veio parar bem aqui. Só que ela resolveu andar mais 3 metros para a direita. Então, esse aqui, ó, ele é o meu vetor soma, tá? Eu somei os 4 metros que ela andou para a direita, mais os 3 metros que ela andou para a direita, tá? Então, esse aqui é o meu resultado, tá certo, gente? Só que quanto vai valer? Se eu tenho 4 metros para a direita e somo mais 3 metros para a direita, eu vou ter 7, ok? Bom, agora, né, vamos para o nosso outro exemplo, bastante semelhante com esse, né? Porém, agora a gente tem aqui uma subtração, né? Temos o vetor A menos o vetor B. Vou pegar aqui o vetor A novamente, mover ele mais para cá, e somar com o vetor menos B. Se eu tenho o vetor B para a direita, o vetor menos B, ele vai ter o mesmo tamanho, a mesma direção, mas o sentido dele vai ser oposto, tá? Esse aqui é o vetor menos B, que vale 3. Agora, como é que a gente vai somar esse vetor com o vetor A? Bom, a gente vai fazer assim. Se eu tenho o vetor A, né, que eu estava aqui em um ponto e andei 4 metros para a direita, e depois eu regredi, eu voltei 3 metros, né? Eu tinha andado 4 metros para a direita, depois eu voltei 3 metros para a esquerda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou sobrepor o vetor B no vetor A, né? Ficou aqui um pouco bagunçado, mas vocês estão entendendo, né? Eu vou apagar só esses resultados para não confundir tanto.
Então, meu vetor soma vai ser esse resultadozinho bem aqui, ó. Tá? Por que para a direita, professora? Porque o 4, ele é maior do que o 3, né? Então, se eu tinha andado 4 metros para a direita e voltei 3 metros, eu ainda continuei com 1 metro, né? Desde o ponto que eu parti, né? Vamos supor, eu parti aqui desse ponto, eu ainda andei esse trecho. Eu ainda andei esse trecho aqui, tá? Esse trecho aqui vai valer quanto? 1, que é esse vetor, tá? Então, esse vetor aqui é o nosso vetor soma. Pronto. Então, nós temos aqui que o vetor soma é igual ao vetor A menos o vetor B, né? Que vai dar esse resultado aqui, ok? Bom, gente, então, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.